Abre a edição de hoje contando para você, ouvinte, que o senador do Paraná, Sérgio Moro, viralizou mais uma vez nas redes sociais aí, e o motivo foi justamente uma briga com políticos. Desta vez, a situação aconteceu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. Tudo começou com um post do juiz federal Marcelo Bretas, que você bem se lembra, era o responsável pela Operação Lava Jato lá no Rio de Janeiro. E o Marcelo Bretas, esse juiz, acabou criticando o indiciamento feito pela Polícia Federal, que acusou 37 pessoas de crimes contra a democracia, entre essas pessoas, Jair Bolsonaro, ex-presidente. Quem conta pra gente os detalhes dessa confusão, dessa troca de farpas aí que acabou envolvendo, além de Bretas, Eduardo Paes e também o senador do Paraná, Sérgio Moro, é o editor-chefe do portal ric.com.br, Eric Mota. Boa tarde para você, Eric. Conte os detalhes aí do que aconteceu. Rafa, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no rádio. Olha, Rafa, quando a gente imagina que a semana já foi quente o suficiente, durante a madrugada, o senador Sérgio Moro se envolve em uma treta com o prefeito do Rio de Janeiro e com o juiz Bretas. Vamos lá, o que aconteceu? O Eduardo Paes chamou o Sérgio Moro de, abre aspas, lixo, fecha aspas, em troca de ataques. O Sérgio Moro também rebateu, falando sobre delinquentes que estariam ali no entorno do prefeito do Rio de Janeiro. Tudo começou porque Eduardo Paes compartilhou uma publicação de Marcelo Bretas. O que o juiz ali, que dividiu as funções, vamos dizer assim, da Lava Jato no que tangia o estado do Rio de Janeiro, publicou diversos artigos penais falando, dando a entender que a operação da Polícia Federal nesta semana, que prendeu militares de alta patente das Forças Armadas que estariam envolvidos numa trama para matar o então ex-presidente Lula, né? Na época, na real, ele já tinha sido eleito, então o presidente eleito Lula, além dele, estava ali na mira o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bretas falou, basicamente, em diversos artigos, que pensar em matar não seria crime. E ele trouxe exemplos práticos disso, como o artigo 14º do Código Penal, que fala sobre a tentativa, a desistência voluntária, logo na sequência no artigo 15º, e por ali em diante, mostrando juridicamente que pensar em matar, do jeito que foi ali, não seria crime. Logo, ele defende que não poderiam ser os militares assassinados. E Eduardo Paes compartilhou isso falando que delinquente sendo delinquente, categorizando assim Marcelo entra Moro nessa história que até então não tinha nada a ver. Moro entrou falando delinquentes eram seus amigos que ele, Marcelo Bretas, prendeu. Eduardo Paes foi pra cima. Aquela história do truco 6, 9, 12, Rafa, basicamente isso que aconteceu. Eduardo Paes falou que vocês dois, ou seja, Moro e Bretas, são o exemplo do que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças à ambição política de ambos. Seguindo aqui o que disse Eduardo Paes sobre Moro e Bretas, abre aspas, você ainda conseguiu um emprego de ministro da Justiça e foi mais longe na política. O Bretas, nem isso. Ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro, que fez uso eleitoral das posições dele. E quem me disse isso foi o próprio ex-presidente, dizendo que o Bolsonaro falou mal do Bretas. Recolha-se a sua insignificância, aqui você não cresce, lixo. Fecha aspas, isso que disse Bretas. Veio Moro, com mais classe que o prefeito, e falou o seguinte, errado, quem destruiu o combate à corrupção foram os amigos dos delinquentes, ou seja, sua própria turma da impunidade. Ofensa de baixo calão não muda os fatos e só mostra quem ou que você é. Paes seguiu na confusão, Rafa. Ele disse, você é quem viabilizou a ruptura das instituições desse país com a sua politização da atividade de magistrado. E seguiu ali atacando Sérgio Moro. Falou, abre aspas, até hoje acho que você não percebeu o mal que fez ao país ao virar ministro do adversário do cara que você mandou prender sem provas.
fecha aspas aqui, se referindo, obviamente, ao presidente Lula, voltando à fala, portanto, do Paes, essas tentativas de golpe e essas histórias assustadoras que estamos vendo agora têm origem na sua cruzada política. Hoje, se há impunidade, é porque você desacreditou a justiça e seguiu ali com esse texto, e aí Sérgio Moro já não comentou mais nada. Uma troca de farpas, uma troca de acusações ali entre os dois, tudo isso movido por conta desse pensamento de que seria ou não pertinente prender militares que planejaram, mas não executaram, ou pelo menos é isso que aponta a Polícia Federal, um plano para executar o presidente da República, o vice-presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, virou toda essa confusão, Rafaela Moron. Pois é, tá aí, portanto, né, a briga e o bate-boca virtual envolvendo políticos, ex-juízes e o senador do Paraná, Sérgio Moro, né? Preciso dizer o seguinte, o Marcelo Bretas, desde fevereiro, tá afastado. Eu pedi só para isso, pra gente arrumar o áudio aqui que tá vazando lá da redação para nossa audiência aqui da rádio. E redação de jornalismo é assim, viu? É muito barulho mesmo, o pessoal lá tá o tempo todo apurando informação, mas só para complementar, é preciso dizer que o Marcelo Bretas, que já foi chamado aí de Sérgio Moro carioca, né? Sérgio Moro do Rio de Janeiro, que tinha uma atuação bastante paralela ou afinada, né? No sentido das decisões que foram tomadas dentro da operação, o entendimento diante dos casos que se desdobraram por lá, né? Nesse sentido aqui que eu estou dizendo, acabou sendo afastado já desde fevereiro por decisão do CNJ, com a justificativa muito parecida, né? Com a situação que veio aí a levar uma série de anulações dos processos tomados e decididos por Moro aqui no Paraná, que seria aquela história de falta de isenção, né, de um comprometimento na sua atuação. Então, uma questão e um ponto que se levanta é que geralmente em briga de político a torcida é pela briga, mas a questão que fica é em relação à participação e um papel de um senador da República, né? Você colocar lá a avaliação de um ex-juiz, um juiz afastado, que também tem muito desse ponto se a área do judiciário deveria estar opinando e pitacando aí nas questões políticas em redes sociais, quando está à frente de processos, né? Nesse caso ele está afastado, dando a avaliação dele lá, mas há uma parcela crítica da sociedade em relação a isso, mas tudo bem, está lá colocando sua avaliação. O prefeito Eduardo Paes é outro que volta e meia também, né, coloca lá uma pimenta na sua participação, faz parte ali do jogo político dele e até um pouco da característica, né, do personagem dele ali, da figura, que acabou ali tendo o endosso da maioria dos eleitores do Rio de Janeiro. Já o senador é que você se pergunta, né? E aí, valeria a pena colocar o seu capital político, um senador da República, tida, né, como uma casa soberana, uma casa de extrema importância, bater boca de maneira virtual? Não é um levantamento que fica, e inclusive já no começo do programa eu convidei a audiência para colocar a avaliação e a opinião lá no YouTube. Estamos esperando a avaliação da audiência também. Obrigada, viu, Eric, pela participação, e realmente, né, chamou muita atenção aí os termos que foram utilizados: lixo da história, delinquente é você, recolha a sua insignificância. Quando você pensa na representação que tem, né? Principalmente a figura do senador mesmo, é de se estranhar que esse bate-boca em rede social chamado voou empadinha, que na minha época se colocava quando... Sabe o que eu lembro? Essa briga tenha tomado essas proporções e esse uso de termos ali em redes sociais para animar a sexta-feira. Diga lá. Sabe o que eu lembro, Rafa? De uma troca de xingamentos, só que foi com um pouco mais de mais classe no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência é uma mistura de mal com atraso com pitadas de psicopatia. Lembra disso? E naquela época nós já ficamos horrorizados, achando, meu Deus, como pode? Realmente, ao meu ver, não poderiam de forma alguma ministros do Supremo Tribunal Federal ter uma troca de ofensas, mesmo que com requinte ali de elegância, né? Mas aí agora chegou ao ponto de um prefeito com um senador para rebater um juiz afastado, enfim. E vale lembrar, só para fechar, Rafa, que Flávio Bolsonaro fez a mesma defesa de Bretas. No próprio dia da operação, terça-feira, dia 19, Flávio também falou, e ele, inclusive, Flávio falou textualmente, que pensar em matar não é crime. E em outro trecho do tweet ele falou que seria algo repugnante, mas que não seria crime pensar em matar, o que também chama atenção e levanta opiniões divergentes sobre se nós estaremos ou não relativizando algo como o planejamento do assassinato do presidente da República, do vice-presidente e
do ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo que no campo das ideias, aí fica a discussão para a nossa audiência, Rafaela. É isso, né? A justificativa de quem é apoiador de Bolsonaro de que nada aconteceu. Foram, aspas, pensamentos intrusivos, né? Vamos colocar aqui uma expressão bem reducionista em relação ao que é dito, mas é de que não houve crime, né? Já quem discorda entende que é um grande de um pano sendo passado, e essa é a discussão que se apresenta hoje nas redes sociais, né? Em relação, especialmente ao indiciamento desses nomes todos. E eu só quero pontuar o seguinte, né? Obviamente a opinião, ela é livre, as redes sociais, elas estão aí exatamente para que as pessoas demonstrem o seu pensamento, o que de um ponto de vista político, especialmente porque a gente trouxe aqui o caso do senador, é importante porque você faz ali uma pontuação ideológica, né? Hoje o eleitor, aquela pessoa que votou no seu projeto, na sua ideia, ela quer saber o que você pensa, ela espera um posicionamento de você em muitos momentos, né? Mas será que vale a pena entrar ou não entrar, de repente, em toda a bola dividida e com toda a figura política que se apresenta, né, para bater a boca e marcar ali pontuação com a torcida? Então é essa pergunta que está lá para que você da audiência diga se você gostou da manifestação e da defesa que o Sérgio Moro, que aqui do Paraná, acabou fazendo, né, nessa briga que estava rolando lá no Rio de Janeiro com as figuras em redes sociais, ou se você acha que não. Então deixa a sua avaliação. Ao fim do programa a gente traz aí mais participações dos ouvintes sobre isso. Obrigada, viu, Eric? Mais informações também a audiência acompanha aí no ric.com.br. Perfeito, até a próxima.